Você falou um pouco da relação do seu pai agora. Como é que é pra sua família, a Aretusa? Olha, meu pai é uma pessoa que eu nem lembro que existe, assim. Não, pra mim é igual beber água, assim, não tem Desde essa gosto, época? sabor. Desde os meus 12 anos. A minha infância toda foi muito difícil essa relação com meu pai, porque eu tive uma infância extremamente machista, agressiva. Eu fui espancado pelo meu pai a infância toda, desde 4 anos, que eu entendo, que eu comecei a ter um entendimento do que era a vida, até os meus 12 anos foi porrada, assim, tipo, não foi, eu vou te bater. Porque a gente vinha dessa cultura, vou te dar uma chinelada, vou te dar um tapa, um beliscão. Não, meu pai tinha quase 2 metros de altura, era um tapão na cara, era tortura. Então, assim, meu pai é uma pessoa, pra mim, que não existe. Não, assim, a gente tentou uma reaproximação, mas não dá certo. Pra mim é igual água, mas eu acho a água ainda mais saborosa, sabe? Pelo menos a água faz um Entendi. bem, né? Faz um Entra. bem, tipo assim, eu posso falar, eu te amo pra você, que eu conheço há pouco tempo, e meu pai eu nem lembro que existe, assim. Então, pra ele, hoje, eu acho que ele sente algum foguinho no coração, porque as pessoas falam, assim, também vem uma base de um certo interesse depois. Mas pra ele, o que ele acha ou deixa de achar, pra mim, não muda a minha vida. A minha mãe é tranquila, maravilhosa, aceita, acha incrível. No começo, toda mãe fala assim, vai estudar, isso não vai dar futuro pra você, que acha que é uma brincadeira. Mas ela sempre me apoiou. E eu tenho uma irmã também. Hoje a nossa relação é estremecida, eu e a minha irmã, a gente tem um tempo que a gente não se fala por questões políticas, por questões de aceitação. Acho que quando você ama a pessoa de verdade, você não precisa aceitar a pessoa, você precisa respeitar o que a pessoa é, né? Não é o que eu decidi pra minha vida, que eu escolhi, não é uma opção, é o que eu sou. Então, quando a pessoa fala pra você que ela busca entender com Deus como 2 homens se deitam, ou buscar entender qualquer coisa da minha sexualidade e me fere, eu prefiro me afastar, independente de família. Então, tenho muitos amigos que me amparam. Até por uma proteção, né? Uma autoproteção. Né? Proteção. Às vezes, o que a gente tem na nossa família é um peso tão grande, é tão doloroso, é um martírio, que a gente se sente tão livre com os meus amigos. Então, com os meus amigos eu tô livre, com a minha família toda eu parei de conversar mesmo, porque se você apoia um candidato que é contra a minha vida, contra a minha existência, você não me ama. Entendeu? Mas você tem que entender. Não, você não me ama. Então, preferi cortar laço com todo mundo. Então, hoje é a minha mãe. A minha família se resume a minha mãe e o meu filho. E agora a minha mãe, com 51 anos, engravidou. E eu tenho irmãos gêmeos de 8 meses. Mentira! Então, Eles já nasceram? Já nasceu, tem 8 meses. Gêmeos? Gêmeos. Nossa! Então, do nada, você foi de filho único pra mais velho de 3. Mais velho de 3. Gente… 4, né? Você comigo é 4. não, você tem uma irmã. Eu tenho uma irmã. Nossa, todo mundo de humanas aqui, de Você virou o mais velho de 4. De 4. E é uma delícia, porque meu sonho sempre foi ter mais irmãos. E eu fico muito feliz deles terem nascido nessa geração. E eu converso com a minha mãe e espero que eles também cresçam extremamente desconstruídos. E muito abertos, entendendo o que é o respeito ao próximo. Que na minha criação não tive. Nossa, e essa relação difícil com teu pai se deu muito por causa de homofobia? Com toda certeza. Com toda certeza, eu acho que ele vendo a criança afeminada… Porque, gente, eu era muito afeminado, não tinha como. Eu falei que eu tinha 17, mas a gente tem 32. Quantos você tem, Vitor? 33. Você? 27. Você é mais novinha. Mas tinha uma novela que chamava Explode Coração. A dos ciganos. Da cigana Dara. Então, a minha primeira lembrança de criança viada era pegando um lençol e girando na sala, assim, ó, igual um peão da casa própria, querendo ser a cigana Dara. Quando você gravou o Movimento, deve ter sido a sua criança interior. Nossa, eu falei isso, eu sou a cigana Dara. E eu me apaixonava pelo cigano Igor, sabe? Então, você lembra do cigano Igor? Não vou Era lembrar, o… Como é o nome desse ator, você lembra? Mais novela. Não, nem faz mais, ele só fez esse. Só fez esse. E depois ele… Como é o nome desse ator? É um… Ricardo Mack, eu acho o nome dele. E ele era um ator muito ruim, aí ele fez esse personagem. Ele era muito bonito, Ele era tipo a Kiara hoje, entendeu? Todo mundo tirava sarro. Não, mas eu não tô falando mal… Acabei falando, né? Mas é porque todo mundo tirava sarro da maneira como ele interpretava. Tá. Então, ficou essa coisa de que é um ator muito ruim. E anos depois, ele gravou um comercial com Robert De Niro. Putz. Pra mostrar a diferença de um grande ator. Não, mentira. Só que ele fez isso em 2019, Eu acho que ele também fez 2018. alguma coisa da Record também. Provavelmente. Alguma Mas aí novela ninguém vai lembrar Fênix, disso. alguma coisa. Esse aí… Mas meu pai via eu sendo afeminado, eu acho que era um
o jeito dele tentar me consertar e mostrar pros vizinhos. Porque uma cidade interiorana, assim, tipo… As pessoas machistas, agronegócio. Então, o filho do Paulo, que era conhecido na cidade… Não podia ser a bichinha da cidade, entendeu? Então, ele falava bem assim… Eu vou te bater até você pedir pra fazer xixi. Porque o fulano faz isso com as filhas dele. Então, tipo… Acho que ele via o meu jeito mais doce, mais afeminado, mais sensível. E queria converter isso de alguma maneira. Converter isso de uma forma muito rude, agressiva. Mas não conseguiu. Porque pra desgosto dele, um grande viadão que usa calcinha peruca. Exatamente. Não só não conseguiu… E artista. E se apresenta na Avenida Paulista pra milhões de pessoas andando. Imagina o desespero. Imagina o desespero. Mas também ele que lute, né? Ele que lute com a consciência dele, com as frustrações Você já dele. chegou a voltar em Cristalina? Voltei. E como Aretusa? Não, como Aretusa não. Mas hoje, nas redes sociais… você é da minha cidade, não sei o quê. Na cidade em si, gerou um burburinho. Eu sei que as pessoas têm orgulho de lá, porque hoje, dentro do meu segmento… E até fora, a gente quebrando essas barreiras, eu sei que eu sou uma referência no meio LGBTQIA+. E, então, imagina pros gays de lá, pra essa galera GLS divertida de lá. Ai, gente, olha aquela show. É esse. Mas ele era bonito na Marques. época. Peraí que eu vou aumentar a luz aqui pra aumentar pra vocês. Esse aqui é o Cigano Igor, gente. Dá pra ver? Deixa eu ver, diminuir, né? Inteligência. Esse aqui Esse é o Cigano Igor. mas ele era novinho na época. E ele era tão bonito, né? Ele continua bonito. Ele é bonito. Ele é bonitão, tinha bonitão. E era uma novela da Glória Pérez, inclusive. Olha! Explode Coração. Stop Tinha as crianças, Salgadinho da as crianças Sé. desaparecidas, lembra? Lembra? Tinha era Stop Salgadinho, não era? O que Tinha é Stop Salgadinho? Era um bordão? Tinha o Stop Salgadinho, tinha uma coisa assim. Stop Salgadinho. Mas Era um dono do bar que chamava Salgadinho. Gente, já viajando nos Você tá negócios. vendo, gente? Mas é isso, né? Busquem aí no Google, vocês vão achar. Stop Salgadinho. Vamos ver se é dessa Mas novela. eu voltei lá, mas não como Aretusa. Você não chegou a se apresentar Não, lá? e eu não tenho… Vontade. Não tenho um pingo de vontade. Tenho muito orgulho de ser goiana, mas todas as vezes que eu fui na cidade me desperta gatilhos, porque eu tenho família lá, eu vou ver minha avó. No momento que eu entro na cidade, me dá um desespero, me dá uma aflição, que eu entro pra dentro do quarto, na casa da minha avó, deito e eu só sinto vontade de ir embora. É horrível, assim, não gosto. E pra sua mãe falar sobre sua sexualidade foi mais tranquilo já? Foi, né? Tipo, eu me assumi com 18 anos, 17 anos. Então, é bem lá atrás, né? E eu venho de uma geração que a gente não falava sobre sexualidade em casa. Era um grande tabu falar. E eu sempre cresci com a minha família fazendo comentários. Olha lá, o filho de fulano é mariquinha. Fulano é viadinho. Então, eu ficava coagido de… Meu Deus, e agora, né? Eu também sou, e como é que eu vou falar isso pra minha família? Mas foi muito tranquilo quando eu falei pra minha mãe, porque ela me perguntou. E foi uma cena que, naquela época, como eu falei, era mais difícil. Eu via pessoas sendo expulsas de casa. Falei, pô, se eu contar, você é expulso de casa. Minha mãe me perguntou, um dia, me chamou no quarto e falou… eu vou te fazer uma pergunta, independente disso, nada vai mudar. Nossa. Ou seja, ela já criou o terreno. Você é gay? Eu comecei a chorar e falo assim, sou gay. Aí eu comecei a pedir desculpa. Me desculpa, me perdoa. Me perdoa por eu ser assim, Nossa, me desculpa. Que sensação ruim, né? É desesperador, porque seu futuro tá ali. Ou você vai renascer de todas as formas. Ou pra ser jogado na rua, ou pra… Mas a minha mãe falou bem assim, tá tudo bem. E agora eu te amo muito mais porque você confia em mim. E aí eu lembro que ela falou pro meu padrasto na época e pra minha irmã que ela não aceitava ninguém me desrespeitar a partir de agora. Mas não foi tão fácil assim, né? Porque na família a gente aguenta piadinhas, aguenta coisinhas. Mas no momento que eu recebi piadinhas dos meus primos, eu expus todo mundo. Tá fazendo piada, mas já… É isso. Tá fazendo piada, mas a gente já fez isso. Entendi. O que é uma delícia, né? Que é a hora da vingança. Lógico, né? agora é só uma pessoa livre. Mas a sensação… Você teve essa sensação de… De liberdade, de tirar, tipo assim, um caminhão de tijolo das costas e falar assim… Agora eu sou livre pra ser quem eu sou. Mas não é tão fácil assim. Porque no momento que você se liberta, vem as provações do mundo. E enfrentar o mundo sendo uma pessoa LGBTQIA+, não é fácil.